Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical continua uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Voltamos a tratar de campanhas salariais. E hoje quem vai trazer aqui a sua pauta, a sua organização para obter êxito na campanha salarial, as dificuldades, são os químicos de São Paulo. E quem vai nos ajudar nessa conversa hoje é o trabalhador da Eurofarma, Deusdete José das Virgens. Obrigada, Deusdete, por aceitar nosso convite. Bem-vindo a esse Giro Sindical. Muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Acho que a nossa contribuição aqui dos Químicos de São Paulo, não tenho dúvida nenhuma que vai abranger vários trabalhadores e vai ser um aprendizado não só para nós, como para os trabalhadores que necessitam muito desses espaços. Muito bem. Deusdete, eu esqueci de falar, mas o Sindicato dos Químicos é filiado à CUT. E agora sim, como você disse, para que o programa também faça sentido para trabalhadores, inclusive fora da categoria, conta um pouquinho para a gente quem é a categoria, quantos trabalhadores são, quais são as principais empresas, se tem um perfil de ter uma idade mais jovem, uma idade mais madura, se é uma maioria de mulher, uma maioria de homem. Dá uma pincelada aí para a gente no que é a categoria Químicos de São Paulo. Então, a categoria química, ela abrange 5 cidades, 5 municípios, na verdade, que é São Paulo, Imbu, Imbu-Guaçu, Caieiras e Taboão da Serra. Hoje nós somos a base química e farmacêutica, representamos esses dois setores. É claro que hoje, se você pega o setor químico, é em torno de 40% de mulheres e 60% homens. Já o setor farmacêutico e o setor químico abrange o maior número de mulheres, que são em torno de 60% mulheres e 40% homens. Então, desses dois setores já muda um pouco. Hoje nós temos em torno de 65 mil trabalhadores na base, e como eu te falei, está nessas 5 cidades. Falar do setor químico é muito abrangente, já que a química ela está em tudo. Ela está nos cosméticos, ela está no medicamento, ela está no petroquímica, ela está na mineração. É um setor grande, né? Então conta pra gente o que fazem os trabalhadores que o Sindicato dos Químicos de São Paulo, filiado à CUT, representam. Só para a gente apurar melhor esse desenho. E também, sua pergunta é interessantíssima. Assim, realmente, o setor químico ele é muito complexo, tá? A característica são diversas, na verdade, tá? Ela desde o do produto, desde a fabricação do copinho que nós utilizamos na nossa casa, tá? Desde o medicamento. Então, nós abrange todos esses setores, aí vem sabão, vela, é uma questão fora de série. Quando a gente fala dos dois setores, por isso que hoje nós dividimos um pouco o setor farmacêutico e o setor químico. Por quê? Que o poder aquisitivo do setor farmacêutico é um poder bem maior. E você pega uma empresinha que fabrica sabão e vela, então é totalmente para você conseguir negociar, ter um reajuste mais justo, para nós nesse momento nós temos que fazer essa divisão, para que o setor farmacêutico tenha uma convenção melhor. Hoje, se você pega o setor farmacêutico, a convenção do setor farmacêutico é uma das melhores do país. Tá? Então, para nós, foi interessantíssimo fazer essa divisão. E do setor farmacêutico, quais são as maiores empresas? Você é da Eurofarma. Quais são as outras grandonas, aquela que as pessoas até eventualmente conhecem no balcão da farmácia? Sim, nós temos a Aerofarma, como você citou, nós temos a Libes, que é uma empresa muito grande. A Libes tem em torno hoje de mais de 2.000 trabalhadores, a Libes fica no Taboão da Serra. Temos também a Pfizer, a Sanofi Aventis, que é uma empresa multinacional, e temos também, além da Eurofarma, da Aventos, como eu falei aqui, tem uma APSA também, que é uma empresa grande, que está aqui na Grande São Paulo, está ali na região sul de São Paulo, tem em torno de 1.500 trabalhadores. Então, essas são uma das maiores empresas do setor. O setor químico, nós temos a nitroquímica,
tem uma Sansui, que fabrica o plástico. Então, essas duas empresas, para nós, é uma das maiores hoje do setor químico. O setor farmacêutico, ela abrange bem mais empresas. Uhum. E a gente vai continuar essa conversa. O Giro Sindical vai fazer o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o dirigente do Sindicato dos Químicos de São Paulo, Deusdete José das Virgens, e nós estamos conversando sobre esse momento tão especial, tão aguardado pela categoria, que é a campanha salarial, né, Deusdete? Nesse momento, a campanha salarial ela está dedicada às cláusulas econômicas, ela está tratando do setor farmacêutico, que tem a database em abril, mas conta pra gente. Qual é a reivindicação econômica, então, da categoria e todos os itens que estão abrangidos na reivindicação econômica? E ainda, uma pergunta que eu sei com que todo dirigente sindical se esbarra, Deusdete. A inflação medida pelo INPC, ela tem 12 meses hoje, quando nós estamos gravando a entrevista, 3,86%. E o IPCA, 4,50%. A categoria sente que a inflação é desse tamanho ou ela tem uma sensação de que esse número não é um reflexo da realidade que ela vive? Tá, então, o que que ocorre? Hoje a inflação, como você falou, está acumulado em 3,86, mas a data base nossa ela vai chegar em torno de 4,43%, tá? Então, o que que ocorre? Quando você vai negociar com a inflação baixa, é claro que para o brasileiro a inflação baixa, não tenho dúvida nenhuma. Mas quando o trabalhador vai no mercado e sente a presença de alguns preços de alguns produtos, alguns tecidos que não abaixaram, é muito ruim. Então, quando você chega na porta da empresa, apresenta um índice de 4,5%, aliás, o nosso pedido foi o NPC, tá? Mais 5,5%. Isso está na nossa pauta. Tivemos a primeira rodada de negociação, não avançamos muito, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o sindicato vai brigar, além do NPC, mais aumento real. Não tem como a gente não brigar por aumento real nessa campanha salarial. E o pedido também foi na questão do vale de alimentação. Tá? Então, um pedido maior de 10% para que possamos, né, ajudar um pouco o trabalhador nesse sentido. Mas quando o trabalhador olha para o sindicato, fala, poxa, a gente passa o ano todo e o sindicato vem apresentar para nós 4,5%, não é fácil, tá? Muitas das vezes o trabalhador não entende isso. Dificilmente. Você tem que estar chamando a assembleia, tem que explicar qual é o motivo que levou a esse índice. Então, não é fácil lidar quando você apresenta um índice desse para a categoria. E para a gente montar a pauta de reivindicação, o que que a gente faz? A gente chama os trabalhadores na reunião, montamos a pauta junto com os trabalhadores. É claro que o trabalhador vem e pede coisas que dificilmente a gente vai conseguir, que é uma mesa de negociação. Quando se trata de uma mesa de negociação, você tem que ceder, os dois lados têm que ceder, senão você não chega nunca num acordo. Aí, para a gente chegar num acordo, a gente está essa semana fechando essa campanha salarial, tá? A gente vai fazer a assembleia com os trabalhadores, vamos apresentar o retorno que veio, a contraproposta que veio para nós, e aí sim a gente vai tentar aprovar, junto dos trabalhadores, essa pauta que foi enviada e tivemos um retorno. Como você falou, esse ano a gente trata somente das causas econômicas. A única causa social que entrou, que foi um pedido nosso que vai entrar, que é a violência doméstica, tá? Que nós já colocamos na nossa convenção coletiva do setor farmacêutico e reivindicamos o setor químico. Isso é uma das causas sociais que a gente tem acordo para entrar, mas o restante, a convenção, ela vai continuar da mesma forma, não vai ser retirado nenhum direito nesse momento. E conta um pouquinho para a gente, Deusete, como que é a estrutura da negociação coletiva. Você citou aí algumas empresas, a gente está falando nesse momento na database abril do setor farmacêutico. O sindicato negocia empresa a empresa ou tem uma organização patronal? Como que funciona a negociação? Não, tem uma organização patronal. Tem um setor chamado Cidus Farma, que representa todo o setor farmacêutico.
Então, a gente senta com esse setor, que esse sindicato patronal e sindicato é representado pelos trabalhadores, que é o sindicato dos químicos. Tá? Então, é entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores. E você falou que a reivindicação é de 5,5% de aumento real. Então, quando a gente vai para a campanha salarial, a gente também acaba tentando entender quais são as dificuldades que a gente pode encontrar ou que a gente já está encontrando, vocês que já iniciaram as mesas. Essas dificuldades, Deusdete, elas estão onde nesse momento? Está na situação econômica das empresas, que às vezes não vai muito bem, e aí fica mais difícil. Está avançando bem, as empresas vão bem, e onde a gente espera encontrar os maiores empecilhos para que os trabalhadores obtenham as suas reivindicações? Na verdade, é o seguinte, as empresas, principalmente esse setor, eles faturaram muito. Tá? Então, quando o setor patronal chega aqui para nós e fala, não adianta, a gente está produzindo muito e está vendendo pouco, então a gente acompanha um pouco isso, tá? Então, produz-se muito e eles falam para nós que estão vendendo pouco, então acaba tendo, ficando muito medicamento acumulado. E para nós a gente não vê por esse lado. Sabe por quê? Que assim, a gente que acompanha um pouco o chão de fábrica vê que os trabalhadores realmente estão fazendo hora extra, está trabalhando dobrado. Então, para nós, a gente não vê. Mas a dificuldade que encontra é justamente isso. Eles trazem isso para nós. Fala, ó, a gente está produzindo e não está vendendo como a gente gostaria de vender. Então, essa é o problema que eles trazem. E a gente tem esse embate direto para tentar mostrar para ele que a indústria farmacêutica ela produziu e venha produzindo, é uma indústria rica, tá? Essa indústria na pandemia cresceu muito, vendeu sim muito remédio, que as pessoas adoeceram, né? Então, nós temos todos os argumentos para arrancar aí um aumento real de salário dessas indústrias e a gente continua negociando. E dizer para os trabalhadores que a gente não vai aceitar só o NPC, nós queremos se brigar por aumento do real de salário, que para nós, para essa categoria, é super importante. Tá? Então, a gente não vai aceitar. O setor químico teve aumento real. E nós que vamos brigar aqui para esse setor farmacêutico para que possamos conseguir, sim, aumento real de salário, além do NPC. Deusdete, a negociação em curso também incorpora o item PLR ou ele é negociado em outro momento? Não, PLR realmente faz parte, faz parte. O que que acontece? Você pega o setor farmacêutico a maioria das empresas já tem um programa de PLR próprio, que o sindicato e empresa negocia. Mas dentro da nossa convenção coletiva tem o mínimo que já está na convenção. Que, por exemplo, a empresa não tem um programa, ela tem que pagar o mínimo que já está na convenção coletiva. É negociado, sim, nós não aceitamos tirar essa cláusula do PLR da convenção coletiva. Ela continua, é um embate muito, tá? Que o que eles propõem para nós? Fala, poxa, se nós temos hoje em torno de 90% da indústria farmacêutica que tem programa, por que a gente vai ficar com essa causa? Essa causa da convenção coletiva? Fala, não adianta, tem empresas ainda que não têm. Quando tiver uma ou duas empresas que não têm o programa, essa causa tem que continuar dentro da convenção coletiva, que é um ganho para o trabalhador. O trabalhador já produz o ano todo, não vai ter um ganho, um mínimo da convenção coletiva, que não tem como a gente mexer nessa causa. Mas eles pediram várias vezes para retirar, e nós não concordamos, e dizer para o trabalhador que o sindicato está aí brigando no dia a dia, tá? Para que eles possam manter essa convenção coletiva por inteira, para que não mexa nela, que é muito importante para o dia a dia do seu trabalhador. Nós vamos encerrar agora nosso segundo bloco, nós vamos fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e nós recebemos aqui Deusdete José das Virgens, ele que é trabalhador da Aerofarma e dirigente do Sindicato dos Químicos de São Paulo, e o nosso tema aqui é a campanha salarial. A database do setor farmacêutico é abril. Esse é o mesmo mês que a Anvisa autoriza o reajuste dos medicamentos. Isso é algo pensado ou aconteceu uma coincidência? Não, geralmente a gente negocia antes do reajuste do medicamento. Sabemos que o medicamento ele vai chegar a 4,5%. Isso já está
tem como, né? Os próprios sindicatos patronal já nos falaram, o governo vai soltar isso. Na verdade, não é pensado para nós, mas para eles pensam, né? Fala, pô, vamos negociar antes do índice do medicamento, que muitas das vezes a gente não pode negociar além do índice do medicamento. Então, se, por exemplo, deu 4,5%, então eles não querem que eu ultrapasse essa porcentagem. Então, Hum. eles fazem essa comparação. Entendeu? É uma coisa pensada mesmo por eles, né? E a gente começou a pensar mesmo nesse sentido, que é uma estratégia, né? Uma estratégia de negociação. E está correto eles. Como nós temos nossa estratégia de negociação, o setor patronal também tem sua estratégia de negociação. Então, se o índice é 4,5%, eles vão apresentar sem dúvida nenhuma, não pode ultrapassar isso. Então, por isso que a gente está aí nesse embate. Nos últimos anos, Deusete, a gente teve um período muito duro para a classe trabalhadora. Entre 2017 e 2022, nós tivemos reforma da Previdência, reforma trabalhista, nós tivemos o ataque às entidades sindicais pela via do financiamento e um ataque também ideológico a qualquer tipo de organização de trabalhadores e trabalhadoras. Qual é o seu balanço sobre esses anos com referência do ponto de vista da categoria que você representa? E se você pudesse mudar com muita urgência, com muita rapidez, algum dos itens que a reforma trabalhista trouxe ou a reforma da Previdência trouxe, o que você mudaria? O que você acha que é mais urgente a gente se livrar para pelo menos voltar ao patamar que nós tínhamos antes? Olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu revogava toda a reforma trabalhista. Que a reforma trabalhista ela veio realmente para prejudicar, para acabar com o movimento sindical. A partir do momento que você coloca uma causa bem importante, uma das principais, que é a questão da terceirização, para nós foi muito ruim. Você sabe por quê? Que as empresas não têm limite para isso. Elas podem terceirizar meio, fim, aonde que elas quiserem. Que antigamente era terceirizado só o meio. Hum. Portaria, restaurante, hoje não. Hoje você entra dentro de uma empresa, o trabalhador que está ali produzindo numa linha de produção, ele pode ser terceirizado, e a gente briga muito por isso. Tá? Então, é assim, como que eu estou numa linha de produção, outro trabalhador está na linha de produção e ganha salário, benefício diferente? Então, é assim, foi muito confusa, tá? Essa questão da reforma trabalhista, foi muito ruim para o movimento sindical, e, sinceramente, a gente está aguardando, ansioso, que o governo Lula mude um pouco isso, para que possamos, né? Tem um sindicato que briga o dia a dia, mas quando você vem com uma coisa do governo federal, para nós aqui é muito ruim de você ir para a porta, reivindicar que eles têm né, isso na mão. Como que a gente vai chegar lá e falar, não, não pode fazer, mas tem uma coisa oficial. Para nós, essa reforma aí só trouxe prejuízo, trouxe, além de prejuízo, trouxe também alguns fechamentos de algumas empresas, e, sinceramente, se não melhorar isso, para nós vai se tornar mais difícil, tá? Mas muito, muito, muito mais difícil, tá? Então a reforma ele veio, se você for ter atenção, reforma veio para acabar com o movimento sindical, mas algum sindicato grande, sindicato de luta, sindicato da CUT, nós manteve aí essa garra e continua mantendo essa garra aí, não fechamos a porta, que o sindicato ele não fecha nunca. O sindicato ele não vai acabar. Mas para você continuar brigando, você tem que ter condições de brigar. Entendeu? Que o sindicato ele não vive só de pão e água. O sindicato é mais além do que isso. O sindicato tem hoje, como eu te falei, nós temos em torno de 65 mil trabalhadores, nós temos que representar e representar bem. Não é só ter um sindicato para dizer que representa e na prática não representa. Nós queremos realmente que essa reforma trabalhista seja estudada com carinho para que revogue. Na minha avaliação, se revogasse toda essa reforma, para nós seria ótimo. Seria ótimo. Entendeu? Talvez aí o sindicato teria mais condições de brigar, entendeu? Ter mais melhoria de vida para os seus trabalhadores. E o setor químico ele tem uma relação muito estreita e direta com a temática ambiental, que é uma preocupação que adentra o mundo do trabalho sobre diversas perspectivas. Você tem aí perspectiva do desenvolvimento sustentável, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, tem também a perspectiva empresarial, através do ESG, que é uma sigla para governança social, ambiental e corporativa. Como esse tema tem sido abordado pelas empresas e como os trabalhadores têm participado ou ainda estão começando a participar
já faz parte também da negociação coletiva? Então, é assim, é uma questão muito complexa. Quando você vai tratar da questão ambiental, o sindicato ele briga o dia a dia por questão ambiental, que é muito importante para o Brasil, muito importante. As empresas hoje ela não quer trazer esse tema para dentro do sindicato para discutir. Muitas das vezes ela quer discutir com o seu trabalhador lá e a gente busca, viu? A gente quer negociar, a gente quer participar dessa questão ambiental, mas para nós sinceramente, hoje se você falar assim, que sindicato está envolvido? A gente ainda não está envolvido nesse sistema. Então, é complicadíssimo para nós a gente não entrar. E o sindicato briga, o sindicato quer discutir. Porque, assim, tem muitas empresas sérias, viu? Tem muitas empresas sérias que tratam esse tema com carinho. Mas tem muitas empresas que, sinceramente, não está nem aí. Tem empresas que o importante para ela é fabricar, entendeu? Sempre visa o lucro e esquece da questão ambiental. Para nós é muito ruim isso, tá? Então o sindicato está querendo brigar, quer entrar nessa pauta e a gente vai tentar, a gente vai continuar insistindo para que possamos fazer parte dessa mesa de negociação que é o sistema ambiental, que é uma coisa muito séria, né? Poxa, a Amazônica, aí você vê a situação, está acabando. Se não é o nosso governo agora, dá um basta, poxa, não sei aonde que a gente ia parar. Então a empresa ela tem que começar a conscientizar e colocar a gente também nesse tema, que para nós é super importante debater. Bom, para a gente finalizar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Hoje a gente tem aí no terceiro governo Lula uma preocupação com a indústria, com o emprego, e você tem iniciativas, né, o que é muito diferente do governo anterior, que deixava tudo ao sabor do mercado e não trazia para a discussão a partir do governo esses temas que são tão caros a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nesse sentido, diversos anúncios foram feitos, como o novo PAC, o Plano de Transição Ecológica, a Nova Indústria Brasil. O setor químico ele foi contemplado, químico e farmacêutico, ele foi contemplado e ele tá, vocês se veem dentro dessas iniciativas? E se não se veem, conta o que poderia estar lá e sobre o que vocês se veem, tá legal ou ainda pode melhorar um pouquinho para a situação ficar boa para a indústria e para os trabalhadores? Então, é assim, foi criado no governo um conselhão, tá? Então tem muita coisa que está abrangindo, muita coisa estão discutindo lá dentro desse conselho. Para nós aqui da ponta não chegou ainda, tá? Que o estrago foi muito grande no governo passado. Então, para nós não chegou ainda, mas a gente está aguardando, a gente está vendo que o governo ele tá querendo que a indústria volte a crescer, tá? Para nós isso é super importante, que já passamos experiências boas nesse governo. Então, a gente está aguardando, como tem pouco tempo de mandato, se você for analisar. Então, para nós é o seguinte: a gente está aguardando. Eu tenho certeza que as empresas, as indústrias do setor químico, elas vão crescer, que fechou muita empresa, então foi muito ruim, foi um estrago total. Então, a gente não vê ainda aqui na ponta essa mudança, mas não tem dúvida nenhuma que qualquer momento vai chegar. A gente está participando do governo, a gente está fazendo vários debates lá no governo, tá? Foi criado, sim, um conselhão e a gente está dentro desse conselhão, tá? Discutindo tudo. Então, para nós é super importante participar. Só do fato da gente estar participando, tá? Levar nossas experiências para nós, não tem dúvida nenhuma que é super importante. E a gente espera que a qualquer momento essa diferença, essa mudança, essa melhoria venha acontecer aqui nas indústrias químicas, tá? Que a partir do momento que traz, por exemplo, vamos trazer uma indústria de automobilístico aqui novamente para São Paulo, que seja, né? Que assim é feito o dominó. Quando você destrói uma indústria automobilística, automaticamente aqui na nossa base tem várias indústrias plásticas que acaba sendo prejudicada, e não tem como. Mas a gente está aguardando sim essa mudança. Mas assim, se você nos perguntar hoje, a gente ainda não vê ainda assim uma coisa monstruosa para que possamos chegar e falar, mudou total. Mas eu sei que não é fácil, a mudança não é fácil e a gente está aguardando aí ansioso por esse momento. A gente deseja muito sucesso para a finalização da campanha salarial da categoria
E olha, muitas vezes a gente vai na farmácia e o farmacêutico, a farmacêutica, o atendente diz pra gente, não tem esse remédio. Então, não sei, essa história de que não está vendendo ficou estranha, acho que para mim e para muita gente que nos acompanha aqui. Então, desejamos para vocês muito sucesso. Obrigada, Deusdete. Muito obrigado, eu agradeço muito vocês pela entrevista. Não tenho dúvida que essa entrevista foi um aprendiz para nós e com certeza vai nos ajudar muito. Muito obrigado. Até uma próxima. Até breve. Tchau, Ok, tchau. até breve, tchau.